Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero, antes de começar essa aula do nono ano, dar um recadinho a vocês, muito importante, que é sobre as medidas preventivas. Quais são essas medidas preventivas, professor? O uso da máscara, o uso do álcool em gel e também do distanciamento social. Nós estamos vivenciando agora um período muito crítico dessa pandemia e é preciso tomar atitudes de prevenção para com você e para com o seu próximo, seu familiar, seus amigos também. Então, você tem que se precaver, você tem que se proteger. Você se protegendo, você automaticamente vai proteger seu amigo, seu familiar, seu parente, não é? Até mesmo aquela pessoa que você não conhece, mas você está pensando nele ou nela porque você toma atitudes preventivas. Então, esses números que vocês estão acompanhando aí através dos meios de comunicação, através das redes sociais, eles são reais, infelizmente são reais. E você, uma pessoa não é consciente, inteligente, vai seguir as regras que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Entre essas regras, entre essas atitudes preventivas, diante desse quadro que a gente está vivenciando, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, se preservar, que automaticamente você vai estar preservando o seu próximo e não permitindo que aconteça um maior número de casos da Covid. Então você tem que se prevenir. É isso que a gente tem que ter em mente nesse momento tão crítico em nosso país. Tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Vamos agora iniciar nossa aula em cima do conteúdo de que série? Interrogação. Isso mesmo. Muito bem, viu? Parabéns. Nono ano. Exatamente, nono ano. Nós estamos no capítulo 2. Tenho certeza que vocês já perceberam, desculpe, que o capítulo 1 foi muito extenso, muito grande. Nesse capítulo 1, só uma pequena revisãozinha, nós vivenciamos o quê? Isso, vivenciamos lá os antecedentes da Primeira Guerra, no século XIX, vivenciamos ali que se tinha na Europa países em busca de quê, professor? Muito bem, em busca de matéria-prima. Para quê? Para dar conta da Revolução Industrial na sua segunda etapa. E com isso, os países europeus, começam a ver a possibilidade de encontrar essas matérias-primas para incrementar, para aumentar a produção industrial, não mais em seu território. Não, não. Agora teriam que buscar essas matérias-primas em outros continentes. Que continentes seriam esses, professor? Muito bem. Seria o continente africano e o continente asiático. Ali iriam encontrar petróleo, carvão, ferro, ouro, prata em grande quantidade. Mas como chegar lá? Como chegar lá? Como chegar ao continente africano dizendo lá, ó, batendo na porta, nós viemos aqui sugar, retirar toda a matéria-prima que vocês estão produzindo aqui, porque a gente precisa dar condições para a Revolução Industrial na sua segunda etapa em nosso país. Não, eles não fizeram isso. Eles chegaram lá bem humildezinho, calçando aquela sandália da humildade, dizendo um discurso lá muito bonito que iria levar
prosperidade e desenvolvimento para os povos africanos e asiáticos. A gente sabe que isso não foi verdadeiro, isso foi só um discurso. Na prática, não, foi só na teoria. E aí nós temos uma situação importante nessas últimas décadas do século XIX. Professor, me ajude aí, que eu esqueci qual é o período desse século XIX que o senhor está mencionando. Em que ano começa isso aí? Pelo amor de Deus, me ajude. O século XIX começa em 1801. Eu estou falando ali das últimas décadas, a partir de 1870. Inclusive, a partir desse período aí das últimas décadas de 1870, em pleno século XIX, as últimas décadas do século XIX, nós vamos ter o quê? Isso, coisa fundamental. Não podemos esquecer da unificação da Alemanha e da Itália. Se você comparar, você vai ver que a Itália está num patamar um pouco abaixo em termos de economia, de estrutura, de força econômica, de poder de armamento, formação de um exército, de um país como um todo. A Alemanha está no patamar superior. Nós vimos isso muito bem, viu? Você está indo bem. Nós vimos essa situação, esse conteúdo lá no ano passado, no 8º ano. Não é verdade? Estão lembrando disso? Pronto. É aquilo que o professor sempre fala. Os conteúdos históricos não estão acontecendo de forma isolada um do outro, estão próximos, estão juntos. Nós vamos na aula de hoje, que o tema é a crise de 29, vivenciar isso. E eu estou buscando lá atrás, para você entender, para tornar mais fácil o entendimento do conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Essa conjuntura em que a necessidade de matéria-prima, unificação da Itália e da Alemanha, a Conferência de Berlim, que você não deve esquecer, em 1884, não é o ano em si que você tem que se preocupar. Preste atenção aqui no serviço. Me ajude. Você tem que se preocupar o que dizia essa Conferência de Berlim, o que queria essa Conferência de Berlim. Foi uma conferência, reunião de países europeus em Berlim para dizer, olha, você vai ficar com esse país para influenciar, para exercer o neocolonialismo, para sugar, vai ser país tal assim na África, vai ser no norte da África, no centro, no sul da África, vai ser no sudoeste asiático, no sul asiático. Então, essa conferência foi para isso. As potências europeias, inclusive países recém-unificados como Alemanha e Itália, que foram unificados, volta a falar sobre isso nas últimas décadas do século XIX. Dito isto, essa conjuntura vai favorecer ao surgimento da Primeira Guerra, que falamos já durante as aulas presenciais. Essa Primeira Guerra, ela tem uma relação direta com essas situações de busca por matéria-prima. E eu falei também nas aulas presenciais e comecei também a destacar aqui nas aulas gravadas que 2 países saíram em vantagem após a Conferência de Berlim, na organização de explorar os países do continente africano e asiático. Quais foram os países? Interrogação. Tem que saber, viu? Isso. Parabéns. França e Inglaterra. E os outros países que saíram em desvantagem, que não pegaram só países, entre aspas, batata quente, com complicações econômicas, políticas e étnicas. Ficaram como? Ficaram chateados. A Alemanha pegou países que não queria pegar, que não queria colonizar, neocolonizar, não queria ficar com aquele país. Por que a Alemanha não queria ficar com aquele determinado país? Porque era um complicador, era um país muito instável, tem questão racial, étnica envolvida, política e econômica também.
país estava devastado. Seria um complicador a chegada da Alemanha a esses países. França e Inglaterra não. Pegaram aqueles menos complicados. Daí vai ter a situação que vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Aquela questão do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que é a gota d'água do conflito. A Rússia participa do conflito, não é? Do lado da França e da Inglaterra. E do outro lado você tem no conflito Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Começa o conflito. Conflito muito acirrado, muito derramamento de sangue, e vai ter, no último período da guerra, uma revolução socialista na Rússia. A Rússia se retira, a Alemanha passa por grandes dificuldades para se manter ainda, como um termo que se usa, respirando na guerra. A Itália sai desse bloco com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, e a Alemanha fica sozinha, ela e o Império Austro-Húngaro. E a Alemanha perde, esse grupo, os dois países perdem, e a Alemanha é considerada a grande culpada. Eis que surge a Liga das Nações, que é uma instituição que tem o objetivo de promover a paz, com a união de todos os países estão ali formando essa Liga das Nações. A Liga das Nações não tem os resultados esperados. Os Estados Unidos não apoia a Liga das Nações e a Liga das Nações vai minguando, vai desfalecendo, vai aos poucos perdendo a sua influência e a sua força. Deu para entender? Os Estados Unidos participaram, professor, do conflito? Sim. Um trecho final, mas nem, como eu já falei na aula anterior, mas nem de longe como na segunda. Na Primeira Guerra vamos ter uma situação de quê? De os Estados Unidos participar desse conflito na fase final de uma forma bem mais discreta se comparado com o segundo conflito, com a Segunda Guerra. E por outro lado, os Estados Unidos, que é o exemplo, não é, máximo do capitalismo, queria vender seus produtos. Sabia bem o governo americano que teria um bom mercado. O bom mercado seria os países europeus. Mas os países europeus estavam devastados com a Primeira Guerra Mundial. Teriam de forma prioritária preocupar-se com questões do seu país. E se desse condições, eles iriam comprar produtos norte-americanos. Só que os produtos norte-americanos foram de forma gigantesca sendo produzidos e não tinha quem comprasse. Daí vai vir o episódio em 1929 da crise ou da quebra da Bolsa de Valores. Final da guerra em 18 e em 29 temos a crise. Os países europeus não estavam preparados ainda para comprar produtos norte-americanos em grande escala. Não estavam. Tá bom? Então, daí vai surgir uma grande produção norte-americana, mas não tem quem compre, quem absorva, quem adquira, quem tenha dinheiro para comprar tantos produtos. Isso vai ser um problema sério. Tá bom? Muito sério. O que é que temos aqui? A crise econômica de 29. Tem um item aqui, na página 40, que é abre aspas, com relação a um livro de um historiador muito famoso chamado Eric Hobsbawm, que ele faz uma abordagem do século XX e o livro
recortou um trecho do livro dele, A Era dos Extremos, e colocou aqui para a gente, tá bom? E aqui a gente vai começar a vivenciar a crise econômica de 29 na página 40.